Graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é antes e depois da obediência. Nós chegamos hoje no terceiro sermão de Ageu, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas no primeiro ele chama o povo a uma reflexão, né? No segundo ele chama o povo à reconstrução e agora ele chama o povo à santificação. É isso que nós vamos trabalhar hoje, né? Refletir um pouco, né? Preparando essa mensagem. É um ponto assim bem profundo, mas vou tentar trazer de uma forma que, né, vocês possam entender, né, e ficar curiosos, né, para ir mais a fundo no que Ageu está falando, né, nessa parte aqui do seu livro, que inicia aqui no versículo 11 do capítulo 2 e diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, dizendo. Também, né, lá na primeira mensagem eu trouxe aqui uma ilustração, né, mostrando os personagens, né, desse momento da nação de Israel, onde tinha ali Zorobabel, que era o governador, né, Josué, o sacerdote, e Ageu, o profeta. Então, nesse momento, ele vai fazer duas perguntas muito interessantes, nós precisamos refletir nela, né, e pensar sempre nesses pontos, né, na nossa caminhada com Deus. Então, ele diz assim: pergunte, se alguém leva carne santa na borda de suas vestes e com a sua borda toca o pão, ou a sopa, ou vinho, azeite, ou em qualquer alimento, porventura ficará isso santificado? E os sacerdotes responderam e disseram: não, não fica. Então, algo santo tocando em outro objeto, isso ficará santificado? Os sacerdotes, os homens da lei, né, afirmaram que não. Depois, ele vai fazer uma outra pergunta, mas aqui, para a gente refletir, né, as coisas santas não têm o poder de tornar puras as coisas imundas. É algo que nós precisamos refletir, porque em determinado ponto nós até queremos que alguém mude de posicionamento, alguém, né, tenha uma vida santa, e nós oramos, nós intercedemos, o Espírito Santo entra em ação, mas se aquela pessoa não quiser tomar uma decisão, ela não vai ser morada do Espírito Santo. E era o que o povo estava fazendo. Eles tinham voltado do cativeiro, né, tinha passado por todos aqueles momentos, e agora eles precisavam entender que precisavam buscar a santificação. E essa santificação é algo muito sério, que precisa ser trabalhada de dentro para fora. Não é apenas um ritual, não é apenas uma liturgia, mas é algo que precisa ser trabalhado no nosso coração. Se eu faço, se eu cumpro, se eu vou na igreja, se eu sou dizimista, mas se eu estou vivendo uma vida incorreta, de acordo com a lei do Senhor, aquele ato não vai me santificar. É isso o que Ageu vai trabalhar no coração daquele povo, né, através aí dos sacerdotes. Então diz: santidade não pode ser transmitida de um objeto para o outro, nem de uma pessoa para outra.
muitos pensam, né? Eu vou hoje na igreja porque vai vir um pregador de fora, porque vai ter uma missionária, porque vai ter uma banda, né? E ali parece que as coisas vão ser diferentes. Mas na realidade, o que precisa mudar é a pessoa. É o vaso que precisa ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala através dos homens, das mulheres de Deus. A palavra é viva, mas precisa de uma atitude nossa. Precisa da pessoa abrir o seu coração para que o Espírito Santo venha entrar e aí sim fazer morada. Já viu aquelas pessoas que vão lá no pé, né, até vi essa semana, tem uma imagem e ela vai lá e toca, né, naquela imagem, como se aquilo santificasse a vida dela. Mas segundo a palavra de Deus, isso não acontece. Porque eu tenho que abrir o meu coração para que Deus venha habitar nele. E então disse Ageu, no versículo 13: se alguém que estiver impuro por causa do contato de um corpo morto tocar em qualquer destas coisas, ficará ela imunda? Ele perguntou. E os sacerdotes responderam e disseram: sim, ela ficará imunda. Uma lei lá de Números, e o povo vinha cumprindo essa lei e entendia o significado, né? Se, segundo lá o livro de Números, aquela pessoa tocasse em um cadáver, ela tinha que ficar afastada durante 7 dias, porque não sabia, né, se ela pegou alguma doença, se ela foi contaminada, então ela precisava ficar afastada. E Ageu vai trazer justamente essa reflexão. As coisas santas não se transmitem, mas as coisas impuras, essa se transmite. Isso é tão verdade que hoje nós temos esses exemplos. É tão difícil, né, você pregar para uma pessoa, você trazer ela para a igreja, há tanta resistência, mas quando nós fazemos algo que não faz parte, né, da obra de Deus, vamos dizer assim, algo secular, é tão fácil. Eu tive esse exemplo, né, na minha ida. Eu estive em Brasília e eu saí daqui na quarta-feira, né, de manhã, cheguei lá na parte da tarde, cheguei muito cansado, então a gente não fez aquela ceia, né, na virada do Natal ali, né? Mas no dia seguinte, né, eu fiz ali eu e a Alessandra, nós fizemos ali uma ceia ali, né, um almoço, e eu convidei muitas pessoas. E aí, menos da metade compareceram. Por quê? Porque era apenas um almoço, não tinha nada além, né, vou colocar dessa forma. Então assim, lá nós oramos, né, lá nós confraternizamos, mas as pessoas, elas estão interessadas em outras coisas. Se fosse ao contrário, estaria cheio, né? Mas enfim, as coisas impuras, elas são bem mais fáceis de ser transmitidas. Se nós estamos no meio de um ambiente ali, onde a pessoa fala algum tipo de palavrão, né, algum tipo de gíria, se você não vigiar, rapidinho você está daquela forma, falando daquela maneira.
Mas se é um crente, se é um servo de Deus, as pessoas já ficam assim. Eu no meu setor, no meu trabalho, eu tinha esse posicionamento. Alguém chegava xingando, falando palavrão, eu falava assim, olha, em vez de você falar isso aí, fala uma palavra de bênção, né, uma palavra de paz, uma palavra de prosperidade. E as pessoas ficavam assim, né, porque eu não admitia isso no meu setor. Então, quase ninguém absorveu essas questões. Mas se vão trabalhar com outra pessoa, já começa a agir como aquela pessoa e agir negativamente. Então é um exemplo que essas coisas contaminam muito mais do que as coisas santas. Porque precisa um posicionamento, precisa da pessoa abrir o seu coração. Então as coisas imundas têm o poder de contaminar as coisas santas. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos dando brecha, dando abertura, daqui a pouco nós já estamos, de forma, espiritualmente falando, impuros. Porque essas coisas vêm sorrateiramente na nossa vida. Então a lição é clara: santidade não se transmite de uma pessoa para outra. O pecado tem o forte poder de contaminação. Por isso que as pessoas falam: como resistir o pecado? Como combater o pecado? E de repente a gente fica criando tantas ferramentas, sendo que nós precisamos apenas clamar o sangue de Jesus. E o resto Ele vai fazer na nossa vida. Então santidade não é contagiosa, mas o pecado é. O pecado precisa ser combatido, assim como uma enfermidade que nós entramos com medicamentos, que nós entramos com uma ação, nós precisamos entrar em ação para que nada disso venha acontecer na nossa vida. Tem um escritor, teólogo muito famoso também, que diz da seguinte forma: pode-se transmitir contaminação de um objeto para o outro ou de uma pessoa para outra, mas não se pode transmitir a santidade. Se você está perto de uma pessoa doente, dependendo da doença, você pode pegar aquela doença, ser transmitido, ser alvo daquela doença. Nós tivemos esse exemplo com a Covid, onde foi matando um atrás do outro. Eu trouxe alguns teólogos aqui, alguns escritores, para você ter essa base teológica, da certeza daquilo que Ageu estava ensinando. Então, como que está a nossa vigilância? Porque se alguém hoje espirra perto da gente, a gente já, peraí, coloca uma máscara, se eu vou tocar em alguma coisa, eu já passo um álcool gel na mão, eu já tomo alguns cuidados, porque eu tenho aquela lembrança lá do Covid. E com relação à nossa santidade? Se nós estamos perto de alguém que até se diz estar em comunhão com o nosso Deus, mas de repente eu já vejo algumas atitudes como o espirro, como sinal da gripe, eu também vejo na questão espiritual ali em relação àquela pessoa. O que eu faço para me proteger? Quais são as minhas ações para continuar com a minha vida santa, com a minha santidade, com a minha comunhão em Deus intacta? O que eu faço? Eu procuro me hidratar, tomar um
um chá espiritual para que o meu sistema imunológico não seja afetado? Ou eu vou me deixando me levar? É um sinal de alerta para nós. Você pode transmitir uma enfermidade às pessoas saudáveis e levar ela a adoecer, mas não pode dividir a sua saúde com ela. Você não chega em alguém e fala: você está tão enfermo e eu estou tão saudável, então eu vou transmitir um pouco aqui da minha saúde para você pelo menos começar a caminhar novamente. Ninguém consegue fazer isso. Tantas mães, né, que têm filhos doentes, que foram mortos, e falam assim: eu daria a minha vida pela vida dele, eu daria a minha saúde, eu ficaria no lugar dele, no leito hospitalar, ou numa condição, né, ali de doença, de enfermidade. Quantas mães eu já ouvi falando isso, mas não pode, porque não funciona dessa forma. Mas a enfermidade, a doença, o mal, ele pode ser transmitido. Então Ageu, ele traz um ensino. Ele diz: ainda que a justiça não seja contagiosa, a injustiça é. Já viu aquela pessoa que ela está furiosa com alguma situação, e você vai conversar com ela, se você não tomar cuidado, você também começa a crucificar o outro. Nossa, mas realmente aquela pessoa é muito ruim, realmente a pessoa é muito ambiciosa, realmente é um mau caráter, é um traste, né? Nossa, e você, rapidamente você é contagiado com aquilo que a pessoa está falando. Mas a palavra diz para a gente não julgar, não é verdade? E esse não julgar nos traz um posicionamento de nos proteger, para não ser contaminado em situações como essa. O famoso fofoqueiro, né? Que vem lá no nosso trabalho e fala: o fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo e tal. E rapidinho, se você não tomar cuidado, você é contagiado. Então aqui eu tenho uma aplicação espiritual, que diz: então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo aquilo que oferece é impuro. Repare o texto. Primeiro ele vai no individual, depois ele vai para o coletivo. Assim é esse povo, assim é essa nação. Tudo o que eles fazem, tudo o que eles oferecem é impuro. Trazendo para os nossos dias, foi o que eu falei lá no início. Não adianta eu vir aqui pregar, eu vim aqui falar para vocês orar, para a gente buscar, sendo que eu estou impuro. Sendo que eu não me preparo para oferecer uma oferta, um sacrifício agradável ao Senhor, ao vir aqui nesta noite, ao vir aqui em um culto, em ir, né, na célula dos adolescentes, em estar lá no Nerd, né, enfim. Se eu não me preparo e falo: Senhor, tira tudo aquilo que impede que eu me achegue diante de Ti, porque é isso que o Senhor vai estar olhando. A pessoa pode oferecer milhões, dar uma oferta milionária, se ela não estiver com o coração
quebrantado, com um coração de adorador, aquilo para Deus é nada. O que para o homem é grandes coisas, nossa, mas de repente alguém vê, né, fala, olha, o fulano ofertou o seu carro lá de 1 milhão. Para todos que estão vendo aquilo, é uma grande coisa. Nossa, mas olha só o que ele fez. Se a pessoa não estiver com... Olha como é sério as coisas de Deus. Aquilo para Deus é impuro. Porque ele fala, eu li na semana passada, minha é a prata, meu é o ouro. Isso para Deus é nada. O que Ele está olhando é se nós saímos da nossa casa e chegamos na casa do Senhor com o coração quebrantado, com o coração aberto para receber aquilo que é a orientação de Deus. Então ele fala através de Ageu, fala assim, esse povo está desse jeito. Esse povo passou pelo cativeiro, esse povo foi alertado, esse povo recebeu uma nova chance, uma nova oportunidade, e agora eles acham que é apenas um ritual. Tudo isso para mim é impuro. Dionísio Parper diz o seguinte, um santuário desmoronado se comparava com um cadáver, ou seja, está morto, está impuro, e quem o tocasse naquele estado e oferecesse sacrifício nele, seria também imundo, e o efeito do culto seria nulificado. Por isso que ele fala, tudo é imundo, porque o santuário, o altar, estava destruído. Entende que as pessoas chegam na presença de Deus e elas não procuram restaurar o seu altar, restaurar o santuário de Deus. Antes, lembra lá o que Elias, fez quando ele confrontou ali os profetas de Baal? Antes de mais nada, ele restaurou o altar. Veja, que eu, para estar na presença do Senhor, eu preciso restaurar o meu altar. Senão, tudo aquilo que eu faço é nada para Deus. Por isso que antes de nos achegar na presença do Senhor, nós precisamos restaurar o nosso altar. E esse restaurar, como eu falei, não precisa de grandes coisas. Humanamente falando, materialmente pensando, precisa, ao sair da minha casa, falar, Deus, eu vou para a tua casa. Então eu quero chegar lá com o coração limpo, me perdoa dos meus pecados, me mostra se há algo que não te agrada. Nesse momento eu estou restaurando, restaura a minha vida, transforma o meu caráter, muda o meu modo de pensar. Eu estou restaurando o meu altar, olha só, através das minhas palavras, de olhar para a minha vida, aquilo que muitos, ou todos não conseguem enxergar, eu olho e entrego para Deus. Nesse momento, eu estou restaurando o meu altar. Para o templo voltar a ser um corpo vivo, era imprescindível restaurá-lo. Só assim
Deus aceitaria o culto solene. Não tem negociação. Por isso que muitos entram na igreja, querem receber a bênção, quer ter a família restaurada, quer ter bênçãos, milagres, mas não querem restaurar o altar. Não estão dispostos a um posicionamento. Não estão dispostos a mudar de vida. E para o Senhor é imprescindível, ou seja, é inegociável. Precisamos restaurar. Precisamos olhar o que precisa ser mudado. Falar: Deus, eu quero ver os teus milagres. Eu quero ser um servo. Então eu vou restaurar a minha vida. Eu vou restaurar, o meu altar diante da tua presença. Israel tinha sido destinado para ser para o Senhor como povo santo. Lá em Êxodo 19:6 diz assim: e sereis, aquele povo, para mim, um reino de sacerdote e uma nação santa. Aquele povo tinha sido destinado para ser santos, separados na presença do Senhor. Sabe quem é esse Israel? Somos nós. Nós somos separados para ser uma nação santa. Homens e mulheres, sacerdotes do Senhor. Mas para isso nós precisamos nos posicionar dentro da palavra dele. Agir como ele nos ordenou. Então, mas como aquela nação se tornaria, permaneceria, santa? Mas como eles eliminariam as impurezas se o próprio sacrifício era impuro? Se a própria pessoa está impuro, como que eu vou transformar uma nação? Como que a minha casa será uma casa santa? Como que a minha família será separada se eu próprio não estou dando esse testemunho? Se eu próprio não estou me santificando? O pecado deles que arruinava tudo o que tocava e que provocou o juízo de Deus. O pecado daquele povo foi o que provocou o juízo de Deus. Deus entra em ação quando o povo precisa de conserto, quando o povo precisa mudar a direção. Então é um sinal para que eu e você, quando em determinados momentos da nossa vida, vê algo acontecendo, eu preciso mudar de direção, eu preciso entrar na vontade de Deus. Então, quando o povo de Deus peca, seu pecado é pior do que o pecado do incrédulo. Sabe por quê? Porque nós conhecemos, nós sabemos. Talvez nós não praticamos, mas nós sabemos que está errado. Mas isso também é um sinal de alerta para a gente voltar para o caminho correto, o mais rápido. Não é o mais rápido possível, tá? É o mais rápido, urgentemente falando. Porque nós sabemos do risco que nós cometemos. O pecado, na verdade, é uma fraude. Isso aqui não é segredo para ninguém, Ele promete liberdade e escraviza. Promete prazer e traz desgosto. Promete vida e mata. Todos sabemos que o pecado, ele não traz aquilo que promete. É uma falsa propaganda. Mas mesmo assim, muitos ainda arriscam
e sofrem frustrações. O propósito de Deus não era salvar o seu povo no pecado, mas do pecado. Muitos querem andar nas promessas de Deus no pecado, mas Deus quer nos tirar do pecado. Há uma grande diferença. E hoje acontece muito, não sendo repetitivo, mas as pessoas vão para a igreja, não querem abandonar o pecado, mas querem receber e andar dentro das promessas de Deus. E não funciona dessa forma. Então, a obediência, ela traz bênção certa. Não é talvez. Se eu escolho obedecer, com certeza a bênção, ela é garantida. Então, quando ele diz lá no versículo 18, considerai agora, desde este dia em diante. Ele fala, olha, antes os celeiros estavam pela metade. Vocês iam buscar 20, traziam 10. Ia buscar 50, trazia 20. Se vocês andarem, a partir de agora, dentro da minha promessa, vocês vão ver, daqui para frente, o que vai acontecer. Porque a bênção é certa. Então, o versículo 18, ele nos orienta a dirigir o nosso olhar para a frente. Porque tudo será diferente. Tudo é novo agora. É interessante quando eu estava conversando com o pastor e ele falou assim, olha, no domingo de manhã eu vou falar algo sobre 2026. E eu já estava com essa mensagem pronta. Eu falei, não, mas não vou falar nada para 2026, né? E aí, orando, né, dentro dessa palavra, eu vi que é uma palavra para 2026. Então, assim, se a gente considerar daqui para frente, olhar para trás e colocar na minha mente, eu quero fazer diferente, eu tenho a certeza que a bênção, ela é certa. Porque o Senhor fala, considerai daqui em diante. Considera essas palavras. Restaure o seu altar. Você vai ver o que vai acontecer daqui em diante. Então, se o pecado traz a derrota, a obediência é o caminho para a bênção. Enquanto nós sabemos que o pecado, com certeza, vai trazer ruína, eu tenho a certeza absoluta que a obediência é o caminho para a bênção. É o caminho para a vitória. Por quê? Quem prometeu é fiel para cumprir. Ele diz, os campos voltariam a produzir com abundância. Não é mais aquela coisa mirrada. Não, agora é com abundância. A obediência traz bênção imediata. Então, lá no versículo 19 diz assim, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia eu vos abençoarei. Aquilo que estava infrutífero, a partir de hoje, vai frutificar. Nesse ano de 26, vai frutificar. Aquilo que nós, de repente, tentamos durante todo 2025, a partir de hoje, nós vamos não esperar virar o ano. A partir de hoje,
eu vou restaurar o meu altar e tudo vai ser diferente, porque a obediência, ela traz a bênção imediata. Olha só, Ageu não estava pedindo que o povo confiasse em Deus em relação à próxima colheita. Ele não estava falando como um engenheiro agrônomo ou um técnico agrícola, mas como um profeta de Deus. Aleluia! Se de repente tem alguém da área que falava assim, não, esse ano vai ter mais chuva, então você vai colher mais. Porque nós analisamos aqui na previsão do tempo, esse ano vai ter mais chuva. Ageu não estava falando com essa perspectiva. Você preparou o solo, você preparou mais a terra, então você vai ter mais abundância no seu plantio. Ageu não estava falando com essa visão. Ele estava falando como um homem de Deus, como um profeta de Deus. Então, se você crê que essa palavra ela vem de Deus e é Deus que está falando, você vai ter abundância nesse ano de 2026. Porque quem está falando não são as previsões, não são os especialistas humanos, mas é Deus que está falando para nós. Se eu restaurar o meu altar, se eu mudar de posicionamento, Deus promete um ano de bênção, um ano de colheita, um ano de prosperidade, em todas as áreas, espiritual, financeira, sentimental, tudo isso nós vamos ser abençoados. Então tratava-se do princípio de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu gosto tanto, Mateus 6,33, e com certeza Deus cuidaria do resto. Nós precisamos ter essa certeza que não é o homem que vai nos trazer perspectivas melhores para o ano que se aproxima. Não é dentro do meu planejamento que o ano vai ser próspero dentro daquilo que eu quero, mas é a certeza que eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E Deus vai cuidar do resto na minha vida nesse ano que se aproxima. Então o dia da obediência é o dia da vitória. Para vocês entenderem, um dia que eu decido, que eu me posiciono a obedecer, aquele dia é o dia da minha vitória. O dia que eu decido andar na presença de Deus, esse é o caminho da minha vitória. É a hora da minha vitória. Então, por que muitos ainda não estão cantando o hino da vitória? É porque ainda não decidiram obedecer. Estão ainda relutando. Muitos pastores, muitas igrejas estão pregando, estão falando, mas o povo, como diz aqui no versículo anterior, esse povo, essa nação, ainda estão fazendo os rituais, estão indo para o culto, estão louvando, estão ouvindo a palavra, mas não obedeceram, ainda não se posicionaram, e vão ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, porque essa é uma questão inegociável. Deus não vai abençoar sem a obediência, sem o posicionamento. Pode relutar, pode lutar, pode argumentar, pode procurar questões para não obedecer, mas Deus é imutável. Então o dia da minha obediência é o dia da minha vitória.
dia que a pessoa decidir obedecer, ela vai começar a saborear tudo isso que Deus tem para ela. Então Deus começa quando nós começamos. Não adianta eu ficar parado e falar assim: Deus, faz a obra, Deus, abençoa, abre as portas. E eu fico parado. Deus começa a partir do momento que nós também começamos. Vamos caminhar, Jesus, Ele vai conosco. Veja que é algo sério. O que quebra a maldição não é um ritual místico, mas a disposição da obediência. Se nós queremos quebrar todo o laço, toda obra contrária na nossa vida, na vida daqueles que nós amamos, nós precisamos primeiro buscar a obediência, depois mostrar para essas pessoas que o dia da vitória deles começa no dia da obediência. Repara, as pessoas falam: ora por mim. Você vai lá, ora e você fala assim: vai lá na igreja, vamos lá cultuar. Quantos vêm? Porque Deus começa a agir no momento que a pessoa começa a agir. A hora que a pessoa fala: hoje eu vou na casa do Senhor, as coisas começam a mudar. A partir dessa semana eu vou ler a palavra do Senhor, eu vou orar, as coisas começam a mudar. É fato. Você vê isso claramente. Quantas experiências, se eu fosse perguntar para vocês teria pelo menos umas 5 aí para contar. Olha só como a palavra de Deus é simples. Busca o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, ou seja, minha obediência, a minha ação, a minha disposição. Isso faz toda a diferença. Então, para a gente já ir finalizando, a obediência, ela muda tudo. De hoje em diante, diz a palavra, eu te abençoarei. Considera isso, ele fala lá atrás. Considera, gente. Acho que, nossa, é muito profundo isso. Olha, pare para pensar, o que aconteceu, Deus falando lá para eles, né? O que aconteceu com vocês lá atrás? Morte, destruição, o exército destruindo a casa de vocês, vocês foram para o cativeiro, retornaram, e agora vocês ainda estão fazendo esse ritual imundo. Considera isso, ou seja, pare para pensar, e comece a obedecer, porque de hoje em diante, eu vou abençoar. Então a obediência, ela muda tudo na nossa vida. Então, a grande pergunta, né? O slide de abertura. Aonde nós queremos viver? Antes ou depois da obediência? Aquele povo ficou muito tempo na desobediência e colheram os frutos da desobediência. E depois de falar tudo isso, nós queremos viver aonde? Eu sei que todo mundo quer viver na obediência. Mas como que eu vou andar nessa obediência daqui para frente? Se eu quero essas promessas para 2026, como que eu vou me posicionar? O que eu preciso fazer? Deus vai falar com você. E tenha certeza de tudo que Ele falar, te mostrar, se você obedecer, lá no final de 2026, você vai estar muito mais capacitado, fortalecido, instruído,
mais forte espiritualmente, porque Deus, Ele tem pensamento de paz para a nossa vida. Então, se eu decido falar, Deus, eu quero obedecer, Deus vai trabalhar na nossa vida durante esse ano de 2026. Mas com certeza lá em dezembro nós vamos estar muito mais forte, muito mais fortalecidos, muito mais firme na presença do Senhor. Amém? Graças a Deus por isso. Esse slide é do pastor Silas, né, que ele colocou de manhã, o Ailton veio de manhã, então ele vai lembrar. Né? Então, em 2026, não fique olhando para o seu passado. Encaixou certinho nessa palavra, porque veio de um só autor, né, que é o Espírito Santo. Então, não vamos ficar olhando para aquilo que a gente deixou de fazer, para aquela desobediência, se é que eu posso colocar dessa forma, mas vamos olhar para frente. E Deus fala que se eu restaurar o meu altar, se eu procurar obedecer, eu vou colher o melhor desta terra. E aí ele colocou encarando 2026. O cristão, ele não olha para trás. Ele encara, ele levanta a cabeça e vai adiante. As lutas são muitas, mas nós precisamos vencê-las. E aí teve uma oração que o pastor Silas orou de manhã, e eu quero orar com você agora também. Se todos oraram de manhã, nós vamos orar de novo. Se alguém não orou, nós vamos declarar isso na sua vida. Amém? Então curve a sua cabeça. Eu não sei que parte da palavra chamou a sua atenção, tocou o seu coração, mas é um momento de posicionamento, é um momento de declarar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, lendo a oração, eu oro pela minha casa, quebrando toda e qualquer contaminação espiritual. Aí você vai declarando, vai tomando posse, amém? Não terei laços com aquilo que esteja fora do plano de Deus para mim. Reafirmo minha aliança com as promessas superiores e quebro toda e qualquer contaminação do mundo em mim, na minha casa e na minha família. Eu profetizo que a minha perseverança vem do Senhor e por isso nada pode me parar. Todo impedimento e distração para desviar o meu foco e me fazer desistir não prosperarão em Deus. Deus colocará no meu caminho os cooperadores para me ajudar a superar a cada adversidade. Eu profetizo que não abrirei mão das armas espirituais que Deus já me deu, e pelo posicionamento eu verei os desígnios do inimigo frustrado, em nome de Jesus. Amém. Eu coloco o meu coração diante do Senhor. Declaro que os meus sentimentos, pensamentos e atitudes serão guiadas por Deus e não vacilarei no meu proceder. Eu estou firmado na pedra angular que é Jesus Cristo. Eu confio integralmente nos propósitos de Deus para a minha vida e por isso não temerei más notícia. Eu profetizo que verei cumprida todas as promessas de Deus para mim e para a minha família, em nome de Jesus. Eu profetizo uma poderosa liberação financeira do Senhor na minha vida. Como Neemias, recebo as cartas do rei para ser suprido em cada uma das minhas necessidades. Minha obra de reconstrução
será completa, e não me faltará coisa pequena nem coisa grande. O meu Deus é o Jeová Jirê, o Deus que me dá a provisão em todo o tempo, e tudo o que estava retido e bloqueado na minha vida será liberado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E que venha 2026. Amém. Graças a Deus. Vamos